Muita gente se assustou quando começou a entender o potencial da inteligência artificial. O ChatGPT, então, por si só, ele já era uma revolução. Quando a gente começou a entender como ele funcionava, que você bastava colocar ali uma perguntinha que ele te dava várias respostas em vários idiomas, poderia redigir contratos, coisas mirabolantes, aquilo foi realmente assustador. E depois começaram a aparecer outros aplicativos, inclusive que influenciam muito na arquitetura, como aplicativos de render de imagens, que você pode construir projetos, e aquilo dali com poucas coordenadas você tem resultados mirabolantes. Isso realmente assusta, só que será que isso vai fazer o arquiteto, os designers de interiores perderem os empregos? Será que isso realmente vai tomar o nosso espaço de aquela função que nós temos de realizadores de sonhos, de criadores de projetos super diferentes e exóticos? Será? Eu defendo que a inteligência artificial ela está aqui sim para nos desafiar. Em compensação, ela nos obriga a sermos melhores. Isso não é de hoje. A gente já passou aí ao longo da história por várias revoluções, por várias mudanças tecnológicas que foram realmente assustadoras. O livro, por exemplo, foi uma dessas. Quando começou a surgir o Kindle e outras formas de leitura digital, todo mundo achou que o livro ia desaparecer. Mas isso não aconteceu. É claro que muitas livrarias foram prejudicadas, só que a forma de desenvolver a leitura ela foi se adaptando, como tudo, todas as outras tecnologias. Quem desenhava à mão, os arquitetos que tinham aquelas pranchetas, as réguas e várias lapiseiras e tinham que ficar fazendo os cortes. Eu me lembro na faculdade que a prova de quem ficava de prova final era fazer um corte à mão na prancheta com vários grafites e tinha que ter as espessuras do corte das paredes todas perfeitas, feitas à mão, em poucos minutos que a gente tinha para entregar a prova. E quando vieram os softwares, que a gente podia fazer tudo isso desenhando no computador com poucas informações ali que a gente digitava, e isso foi, assim, uma super adaptação e foi assustador. Até hoje, cada aplicativo, cada software novo de arquitetura que surge, a gente tem que se adaptar, a gente tem que se obrigar a evoluir. Veio o AutoCAD, veio o ArchiCAD, veio o SketchUp, veio a tecnologia BIM, que até hoje muita gente não se adaptou, muitos escritórios ainda não conseguiram implantar a tecnologia BIM. E o que mais que é isso? Isso é inteligência, é programação ali por trás dos softwares. E isso, na verdade, faz com que a gente seja muito mais inteligente. Isso nos obriga a ser 2 vezes mais inteligente do que o software. Você sabe por quê? Você pode pensar assim, Juliana, mas o resultado vai ser de qualidade para todo mundo vai ter um render de alta qualidade, todo mundo vai ter aquela super produção nas imagens. Será que o seu render vai ser igual o daquela pessoa que não sabe dar as coordenadas corretas para o aplicativo? Porque eu, particularmente, não entendo muito de render. Então, se eu for tentar usar o aplicativo, eu vou apanhar muito. Talvez eu não vou saber dar as coordenadas. Então, vai sair na frente quem se aprimorar naquilo dali. Quem souber fazer as perguntas corretas para o aplicativo, para você ter a resposta. Esse vai ser o grande diferencial ao longo do tempo. E quem souber tirar vantagem da inteligência artificial vai se dar muito bem. Eu entendi, não tem muitos anos, que eu sou capaz de aprender qualquer coisa na minha vida, que eu tiver interesse. Você também pode. Não adianta ficar falando mal da tecnologia porque você não domina o processo, porque vai dar trabalho, nossa, mas eu vou ter que começar tudo. Aliás, é por isso que muitos escritórios ainda não usam a tecnologia BIM, porque dá trabalho fazer essa transição. Eu entendo, mas se você sentar a bunda na cadeira, se for do seu interesse, se for uma coisa que você está se sentindo ameaçado porque vai perder espaço, você precisa dedicar 1 hora a mais do seu dia que seja para estudar essa tecnologia nova. Não adianta simplesmente ficar falando mal, se sentindo ameaçado, com medo de perder espaço por causa disso. Inclusive, essa tecnologia de inteligência artificial, hoje, ajuda a gente a ganhar muito tempo. Eu uso vários aplicativos de tecnologia, inclusive o ChatGPT é meu melhor amigo, eu converso tudo com ele, inclusive coisas de projeto nos Estados Unidos, fica a dica. E também hoje, os aplicativos, eles servem para economizar tempo dentro das empresas. Vou te dar um exemplo. Você acha que uma empresa que está fazendo um processo seletivo,
Você entra lá no LinkedIn, você vai ver que tem 200 candidaturas para uma vaga. Você acha que eles vão receber o seu currículo, o seu resumê, o seu portfólio e olhar um por um? Não vai. Existe uma inteligência artificial, um aplicativo que em poucos segundos ele vai passar, vai fazer uma leitura rápida, procurar as palavras-chave e saber se você se encaixa ou não no perfil que a empresa está procurando, se vai ou não dar aquele match. Em poucos segundos você vai ser simplesmente descartado. Isso não é que você vai falar, nossa, então eu não tenho chance. Não é isso. Mas a empresa não tem como olhar, não tem um setor de RH para olhar currículo por currículo, resumê por resumê, portfólio por portfólio. Por isso que você tem que entender que palavras-chave, existem formas corretas de se expressar e hoje na internet tudo é feito de algoritmo. E algoritmo é o quê? É inteligência artificial, é programação. Existe ali dentro uma programação, uma leitura dinâmica que procura palavras-chave que vão ali dar o match e fazer o seu perfil aparecer para outras pessoas e assuntos relacionados. Beleza, Ju, eu já entendi que inteligência artificial é importante, que nós não seremos descartados, mas o que isso tem a ver com a arquitetura? Além dessa questão do portfólio e do resumê. O que tem a ver é que sabendo disso, que a inteligência artificial em poucos segundos faz uma leitura dinâmica e rápida do seu resumê e do seu portfólio, você vai usar isso a seu favor. Como? Pegando, por exemplo, a descrição da vaga que está lá no LinkedIn e usando aquelas palavras-chave, porque sabe quando você lê uma frase e o seu olho chama mais atenção de determinadas palavras? Essas palavras são palavras principais, são palavras que, se você não tivesse o resto da frase, você já entenderia só aquele contexto, sabe? É isso. Essas palavras precisam estar no seu resumê, precisam estar no seu portfólio, porque são as palavras que vão fazer você se encaixar com o perfil da vaga que a empresa está ofertando. Você precisa entender que nos Estados Unidos tudo é segmentado. Os departamentos, os setores, se o escritório faz projeto de cozinha e banheiro, você tem que apresentar dentro do seu resumê e do portfólio experiência de banheiro e cozinha. Não adianta você falar que você tem muita experiência no software que eles estão pedindo. Eu quero 3 anos de experiência no Revit. Eu tenho esses 3 anos, mas eu só sei fazer projeto corporativo. Você não vai se encaixar com a vaga. Então esquece, não adianta só dominar o software. Por isso que eu falo, você tem que usar todas essas informações a seu favor, usar a inteligência artificial a seu favor. Sabendo que vai ser feita essa triagem em poucos segundos, você tem que detectar essas palavras-chave lá no LinkedIn, na descrição da vaga, ou se alguém te indicou para algum lugar, deve ter essa descrição, e aí colocar essas palavras nos seus materiais, no seu portfólio, no seu resumê. É basicamente isso que você precisa fazer. Tudo isso, tintim por tintim, eu te ensino na fase preparatória dentro do programa Seja Arquiteto na América, que inclusive eu vou colocar aqui o QR Code para você acessar, se você estiver assistindo ou se você estiver assistindo do seu celular, eu vou colocar aqui o link na descrição desse episódio. Mas, como tudo na vida, sim, existe uma técnica para você se preparar, porque tudo que eu não quero é que você desista de trabalhar nos Estados Unidos com arquitetura ou design de interiores ou render que seja, por falta de informação. É por isso que eu tô aqui nesse canal, por isso que existe esse canal no YouTube, para te dar o máximo de informação para que você não se frustre por tentar de uma forma errada, de uma forma equivocada e você achar que simplesmente você foi descartado. Porque eu vou te falar uma coisa, os brasileiros tecnicamente, eles são infinitamente melhores do que os americanos. Eu já tive a oportunidade de pegar projeto, por exemplo, de designers ou arquitetos americanos, não eram brasileiros feitos nos Estados Unidos, tá? Americanos que me mandaram o projeto para eu redesenhar porque o cliente não gostou daquele design e eu tinha que recriar um novo layout, um novo design, até estilo completamente diferente para aquela mesma área, para aquele mesmo ambiente. E os projetos eram muito ruins mesmo. E eram projetos que eu vou te falar que custaram assim $200 mil, que o cliente já tinha pago para aquele arquiteto que era, né, das galáxias. E o projeto era muito ruim. Claro que não foi o arquiteto, o dono do escritório, que fez. Mas não interessa. Se o operacional, quem está ali fazendo o detalhamento do projeto, não sabe fazer o projeto, né? O arquiteto, dono do escritório, ele leva a fama, infelizmente. Bom, e vendo isso, e não foi só um projeto que aconteceu isso, eu vi vários projetos muito ruins. E aí, sabendo disso, eu sei o nível que nós temos brasileiros de formação acadêmica. Por quê? O que acontece? Nos Estados Unidos, desde o high school, desde o ensino médio e até na faculdade, os alunos escolhem a grade curricular.
Eles vão montando ali as disciplinas que eles têm mais afinidade. Tem as cargas, as matérias obrigatórias, com cargas horárias mínimas ali que eles têm que cumprir, mas tem, sei lá, 2, 3 matérias que eles podem escolher. Então, tem gente que vai direcionar o curso mais para arte, tem gente que vai direcionar mais para estrutura, tem gente que vai direcionar mais para aquele do it yourself, porque tem muito nos Estados Unidos, né, que são aqueles trabalhos manuais, que às vezes envolve carpintaria, outros trabalhos, outras matérias, só que detalhamento mesmo de projeto, eles não aprendem nos Estados Unidos. Inclusive, o programa Seja Arquiteto na América, eu tenho várias alunas que moram nos Estados Unidos, e uma delas, que nem sabia que podia trabalhar com arquitetura nos Estados Unidos, veio falar comigo depois que entrou no programa, que ela estava meio duvidando no começo, né, da qualidade do programa, e ela pegou algumas aulas e mostrou para um professor universitário de arquitetura lá nos Estados Unidos. E ele simplesmente ficou assim, de queixo caído, de boca aberta, da forma como eu ensinava. Por quê? Porque eu ensino o projeto na prática, eu ensino você a pensar, a raciocinar, a fazer um projeto. Porque sabendo fazer entendendo o raciocínio, sabendo construir uma casa, você constrói qualquer casa, né? Indiferente do tamanho, enfim, indiferente da forma como vai ter ali o design. Você entendeu o raciocínio, entendeu a metodologia, você vai saber fazer. E aí ela mostrou e ele falou isso. Ele falou assim, isso não existe nem na faculdade americana. E aí depois, trabalhando com o projeto nos Estados Unidos, eu fui realmente ver que os americanos não têm essa qualificação toda que os brasileiros têm. Inclusive, quando você começar a passar pelas entrevistas nos Estados Unidos, você vai ver que quando você apresentar o seu detalhamento, mesmo que seja feito no Brasil, os olhinhos dos americanos vão brilhar. Assim, nos Estados Unidos, é tudo segmentado, como eu já falei, né? Então, uma pessoa que faz render, só faz render. A pessoa que faz estudo preliminar, só faz estudo preliminar. Quem faz projeto executivo, só faz projeto executivo. Então, é difícil uma pessoa que faz tudo. Quando eles encontram um brasileiro, né, um profissional formado, uma formação que nós temos aqui no Brasil, que sabe fazer de tudo, porque a gente acaba fazendo de tudo no Brasil, né, eles ficam simplesmente chocados. Assim, realmente eles dão muito valor. E aí toda a questão de você se inserir no mercado é só isso aqui, ó, é só dar um match. É só você se encaixar no perfil da empresa. Por isso que eu acho tão importante você entender como a inteligência artificial funciona. Porque você tem que usar a inteligência artificial a seu favor para alinhar a descrição da vaga com o seu resumê, para que você tenha, de fato, chance para se inserir no mercado. Para você ter ideia, não existe, por exemplo, projeto executivo nos Estados Unidos. Eu falei aqui que você tem departamento, né? Pessoas que só fazem projeto executivo. Sim, existe o projeto executivo, mas não se chama projeto executivo. Porque muitas vezes as pessoas, eu recebo, às vezes meus alunos me mandam, Ju, você pode revisar, dar uma olhada no meu resumê? E aí, quando eu olho lá, a pessoa traduziu no Google e colocou Executive Project ou qualquer coisa similar. E não existe isso nos Estados Unidos. É outra nomenclatura, que é, por exemplo, Construction Documents, porque são documentos de construção. Traduzindo ao pé da letra, não é bem isso, mas são os documentos que são gerados na fase de executivo, né, de projeto executivo, que são os memoriais, as planilhas, os orçamentos. Aliás, o orçamento de obra entra depois na fase de bidding e negotiation, que é mais para frente. Mas, dentro do projeto executivo, entram as planilhas, memoriais, entra toda a parte de detalhamento, entra o projeto executivo propriamente dito. Só que eles chamam esse joguinho, que é esse set, esse pacote de projeto executivo, eles chamam de Construction Documents. Então, não adianta você simplesmente colocar no Google Tradutor. Até por isso que eu dedico a fase preparatória, como eu falei, do programa Seja Arquiteto na América, só para isso, para você preparar o seu resumê, o seu portfólio, se preparar para a entrevista, porque eu sei que é muito diferente. Só que também tem uma coisa. Eu aprendi, quando eu era criança, que uma professora falou para mim que eu tinha muita dificuldade em física. Eu odiava física, inclusive foi a única matéria que eu tirei nota vermelha na escola e fui para a prova final e aquilo foi uma choradeira danada, porque todos os meus amigos já estavam de férias e eu estava lá fazendo prova final de física, que era uma matéria que eu odiava. Estudei demais, estudei, passei no limite ali, né? Mas o que a professora falou comigo depois que eu passei, ela falou assim, Juliana, você precisa tirar esse bloqueio da sua cabeça. Porque quando você coloca na sua cabeça que uma coisa é difícil, ela vai ser muito mais difícil. Porque você
você cria uma rejeição, você cria literalmente uma resistência, um bloqueio. Você não vai para frente. A sua mente, só de você ver aquela matéria, aquelas expressões, aquelas coisas de física, você já fala, meu Deus. Já vem aquele sentimento ruim que você sabe que não vai entender nada. Então, quando você não entende alguma coisa, você automaticamente acha difícil. Inteligência artificial é sobre isso. É sobre desbravar para ela deixar de ser difícil e você colocar ela assim, ó, do seu ladinho para andar junto com você. O que mais que eu posso te dizer? Encare de frente e vai. Segue firme e forte, porque a inteligência artificial não é esse bicho de 7 cabeças que parece por aí. Tá bom? Depois você volta aqui para me agradecer. E se você não curtiu esse vídeo ainda, curte agora. Curte para eu saber se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, se esse conteúdo foi útil para você. E compartilhe com seus amigos que morrem de medo da inteligência artificial ou que não sabem nada, porque eu tenho certeza que depois disso todo mundo vai começar a procurar saber um pouquinho mais, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo episódio.